Tava com saudade do videozinho aqui no quadro, né? Que eu tô ligado. Rapaz, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo aqui no quadro, né? Faz muito tempo mesmo. Mas agora eu vou matar a sua saudade, eu vou te explicar aqui no quadro qual é a forma mais eficiente para você realizar a sua obra, seja uma casa, um galpão ou qualquer coisa que você queira construir. Quer saber qual é a forma mais barata e mais rápida de você fazer a sua obra? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar aqui e agora. Vem comigo. E para começar, nada melhor do que um projeto. Olha o projeto que eu fiz aqui. Eu acho que foi meu filho que fez esse projeto. Na verdade, se fosse meu filho, ainda ia ficar mais bonito do que esse. Mas tá bom, é só pra gente ter uma ideia. Isso aqui é uma casa. Vamos imaginar que é a sua casa, que você vai construir essa casa, que tomara que não seja exatamente desse jeito, mas é uma ilustração, tá? Esquece a qualidade do desenho, não foca na qualidade. Só imagina que isso aqui é a casa que você vai construir. Como é que a gente começa a construir uma casa? A gente começa fazendo o telhado? Não, né? Porque se a gente fizer o telhado ou a gente vai fazer o telhado no chão, ou a gente vai ter que pendurar ele por alguma corda. Então a gente sempre começa a obra de baixo para cima. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a fundação. E aí é que tá. Qual a forma mais eficiente hoje de fazer fundação? A gente tem muitos sistemas para construir fundação hoje em dia. A gente tem desde estacas, vários tipos de estacas. A gente tem as sapatas, a gente tem viga baldrame, tem laje radier. Tem muitos métodos hoje que são viáveis e são muito interessantes para construir fundação. Mas de acordo com a minha experiência, o que eu venho fazendo ao longo dos últimos anos, o mais econômico que a gente consegue em fundações é fazendo uma sapata corrida, ou também tem gente que chama de viga baldrame. Então, como é que funciona essa fundação? É basicamente uma viga que a gente vai fazer aqui embaixo. Na verdade, ela chega no limite da casa, que é uma viga. Certo? Uma grande viga, tira isso aqui que não passa, uma grande viga embaixo de toda a estrutura da casa. É a mesma coisa que eu fiz aqui agora. Essa sala onde eu estou gravando é o meu escritório e a fundação aqui é exatamente uma sapata corrida. Se a gente cortar, vamos supor que a gente vai cortar aqui, para você ver de frente como é que fica. Ela fica mais ou menos assim, ó. Aí lógico que as medidas dependem do projeto, depende do peso da estrutura, depende da resistência do solo, depende da profundidade, mas ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma viga de concreto armado e aqui dentro a ferragem, que pode ser, geralmente a ferragem de uma sapata corrida é assim. Alguns ferros eu vou botar 3 aqui, pode ser mais, né? E ela tem uma armação assim, ó. É mais ou menos isso a ferragem. Então, uma grande viga de concreto com a ferragem dentro. Pode ser diferente? Pode, mas uma sapata corrida geralmente se arma dessa forma. Então, sapata corrida é barato. É uma coisa barata de fazer, a gente gasta pouco concreto, comparado a uma laje radier, por exemplo. Uma laje radier é simplesmente a gente concretar todo o piso da estrutura. Só que geralmente essa laje é um pouco mais espessa, 10 centímetros, 15 centímetros. Então a gente gasta muito concreto, gasta muito aço, gasta pouca mão de obra, é bem rápido de fazer, mas a gente gasta muito material. Então o custo é bem alto. A sapata corrida não, a gente gasta pouco concreto, a gente gasta pouco aço, e é bem rápido de fazer também. Não é tão rápido quanto o radier, mas a gente gasta pouca mão de obra. Então, de todas as fundações que a gente vem fazendo, a mais econômica sempre é a sapata corrida. Mas para fazer essa sapata corrida, você precisa de formas de madeira. Ou tem gente que cava o buraco e concreta direto na terra. Eu não indico. Isso gera muito desperdício de concreto, porque você não tem como fazer aquela caixinha exatamente perfeita do tamanho que vai ser a sapata. Então, geralmente desperdiça concreto e a qualidade do concreto também não fica boa, né? Porque você está jogando concreto direto na terra. Aquele concreto que está em contato com a terra vai contaminar e não vai ter uma resistência boa. Então, o indicado é sempre fazer pelo menos forma de madeira. Ou, no nosso caso, já que a gente não usa madeira, a gente usa um bloco canaleta. Eu acho que se você já me acompanha há algum tempo, você já deve saber como funciona um bloco canaleta. O bloco canaleta ele faz exatamente a função da forma dessa viga baldrame ou dessa sapata corrida. Ele é a caixinha, tá vendo? Então a gente tem bloco canaleta de 20 de comprimento, 30, 40. Então a gente vai simplesmente encaixando, assentando um bloco canaleta do lado do outro. Depois a gente coloca a ferragem e concreto. E assim a gente economiza muita madeira e principalmente muita mão de obra para cortar madeira, pregar, encaixar. Depois que a gente concreta tudo aquilo, a gente teria que arrancar a madeira, dar acabamento. É um trabalhão e fazendo com as canaletas a gente faz o serviço de uma vez só. Show de bola, não precisa desformar, você simplesmente assenta as canaletas, coloca a ferragem concreta, está pronta a sua fundação. Então, falando de fundação, essa é a opção mais econômica. Até agora, só na fundação a gente nem conseguiu subir a casa ainda. O que é que a gente conseguiu economizar? Principalmente madeira e mão de obra. Então já vou botar aqui, ó. A primeira economia que a gente vai ter logo no começo da obra
é madeiras. A gente já de cara cortou as madeiras da fundação utilizando essa estratégia de assentar nos blocos de canaleta. De cara aí a gente já tem uma grande economia tanto de mão de obra para cortar madeira, montar forma, pregar, tudo aquilo que você já está cansado de saber, quanto de material também, que a madeira está cara e cada dia aumentando. Terminou as canaletas, a gente precisa fazer o quê? Assentar os blocos, subir os pilares, porque o que segura o peso da cobertura, cada estrutura tem um peso diferente, né? Eu não sei que tipo de telhado você vai colocar na sua casa, ou se vai ser laje, que também é pesado. Mas vamos supor que seja um telhado de madeira. Essa madeira vai ser uma madeira bem reforçada, que madeira para telhado tem que ser uma madeira boa, de boa qualidade. E vamos supor que você vai botar a telha colonial tradicional, que é uma telha cerâmica bem pesada. Então uma madeira dessa aqui, com telha colonial, olha que desenho lindo. Eu sou bom de desenho, viu? Olha, meu filho. Isso aqui é uma telha colonial, tá? Se eu fosse viver a vida fazendo desenho, eu ia morrer de fome. E aqui uma comieira. Lindo, lindo, maravilhoso. Então um telhado desse de madeira maciça, uma telha cerâmica pesada, é bem pesado. E você vai precisar de uma estrutura para suportar esse peso. E não vai ser nos blocos. Se você botar um peso desse em cima dos blocos, se tiver um tremor de terra, se tiver um vento forte ou qualquer outro tipo de variação no seu solo, a sua casa vai abaixo. Sem estrutura de concreto armado, não é indicado fazer. Então você vai ter que subir os pilares. Os pilares vão sair exatamente daqui, né? Eles podem até sair daqui assim a ferragem ou de outra forma. Então os pilares vão subir aqui nos cantos, né? Olha aqui, ó, um pilar subindo, outro pilar subindo, e no seu projeto estrutural vai vir a marcação de vários pilares, que é o que vai segurar o peso da estrutura. E para fazer esses pilares, como é que você vai fazer? Geralmente, compra madeira, faz forma de madeira, escora, prega, trabalhão, gasta-se uma fortuna e depois toda essa madeira vai para o lixo. E a gente tem duas opções, as duas muito mais econômicas do que o tradicional. Primeiro, a gente pode embutir os pilares nos nossos blocos de concreto celular, e aí lógico depende da estrutura. Se a estrutura permitir isso, a gente faz pilares menores, coloca dentro dos blocos, de cara já se livra de um monte de problema de fazer forma, de escorar, de botar no prumo, tudo isso é eliminado simplesmente embutindo os pilares nos blocos de concreto celular. Em um ponto ou outro da casa que você tem mais peso, embaixo da caixa d'água, ou vai ter outra cobertura em cima, sei lá, um salão de festas, de eventos, você pode fazer pilares tradicionais, também embutido nos blocos canaleta. Aí nesse caso, é só pegar essa mesma canaleta e no lugar de assentar ela para cima, você assenta ela de lado, fechando no bloco, né? A gente vai ter basicamente um bloco assim, ó. Vamos supor que isso aqui é o nosso bloco de concreto celular, e você vai assentar a canaleta fechando aqui, ó, fechando no bloco. E dentro dela você vai botar a ferragem e concretar o pilar. Então, mais uma vez, a gente está subindo pilares sem gastar nada com madeira. E também está economizando muito com mão de obra, porque quando a gente coloca madeira na obra, a gente vai passar muito tempo cortando as madeiras, pregando as madeiras, montando todas as formas, depois tem que abrir as formas, dar acabamento. Vixe, isso é um trabalhão, você nem imagina. Não sei se você é acostumado a fazer obra. Se você nunca fez obra, não faça com madeira, porque você vai ficar traumatizado, assim como eu fiquei. Então, uma segunda grande economia até agora que o nosso método está favorecendo é velocidade. Quando você consegue agregar velocidade na sua construção, mais velocidade. Quando você consegue agregar mais velocidade na sua construção, você economiza desde os custos indiretos, refeições, água para tomar, energia, transportes e principalmente pagamento de mão de obra. Se você tem funcionários trabalhando durante um mês, você vai pagar um mês de trabalho. Se você tem 2 meses, são 2 meses de trabalho. Então, quanto mais rápido você fizer a sua obra, mais você vai economizar na mão de obra e principalmente nos custos indiretos também. Então, até aqui a gente fez toda a nossa fundação e fez os nossos pilares também, já estão concretados, seja embutido nos blocos de concreto celular ou seja embutido nas canaletas. A gente até agora não gastou nada com madeira e está fazendo muito mais rápido essa estrutura. E até aqui a gente já também fechou os blocos de concreto celular, né? Aqui a gente já, para desenhar bloco vai ser complicado. Então a gente já assentou os blocos de concreto celular, chegou lá em cima. O que é que a gente precisa fazer? As vigas. Então eu posso fazer a viga inclinada, que eu já fecho toda essa frente da casa, ou eu posso fazer a viga plana e vou ter que fechar de alvenaria depois e fazer outra viga. Geralmente eu faço a viga inclinada, tá? Eu já vou fazer a viga inclinada, que essa viga aqui é exatamente o que eu vou usar para apoiar o meu telhado, que a gente chama de empena do telhado. Para fazer essa viga, o que é que eu vou utilizar?
Se eu fosse fazer no método tradicional, mais uma vez eu ia utilizar formas de madeira e talvez até escoramentos, que a viga ela vai estar aérea. Se você não tiver uma alvenaria embaixo para escorar, você tem que botar pontaletes, escorar. É um trabalhão. Mas, trabalhando no nosso método, mais uma vez a gente usa os blocos canaleta nessas vigas. Então é muito simples, é muito rápido. A gente simplesmente chega lá em cima da alvenaria e a gente assenta os blocos canaleta, joga a ferragem dentro do mesmo jeito que a gente fez na fundação, concreta, e a gente já tem toda a estrutura pronta, ó, fundação, pilares e vigas. Tá tudo pronto para receber a cobertura que você colocar no seu projeto, seja uma laje, seja um telhado, qualquer tipo de telhado. Já está tudo pronto, toda a estrutura é finalizada nessas vigas aqui. Até agora, gastando nada de madeira. A gente fez toda a estrutura sem gastar madeira e economizando muito mais com a velocidade de execução, porque a gente faz muito mais rápido e assim a gente economiza muito com mão de obra. Beleza? Terminamos a estrutura. Até aqui você já viu várias economias do nosso método. Outra grande economia que você vai ter assentando blocos grandes como os nossos, que são blocos de 1 metro por 50, é a economia com argamassa. Então, fazendo um bloco grande assim, ó, você vai gastar muito menos argamassa do que se você fizesse bloquinho pequeno. Se você fizesse bloquinho bem pequenininho, você ia ter que fazer muito mais junta de argamassa. Então, você gasta, em média, 10 vezes mais argamassa para assentar tijolos cerâmicos pequenininho de 20 por 20 em comparação com esse bloco de 1 metro por 50. Então, outra grande economia que você pensa que é irrelevante, 90% a menos de argamassa não faz nem diferença. Mas quando você vai para a ponta do lápis, com o cimento no preço que está, meu amigo, a diferença é grande sim. Então, argamassa, menos argamassa de assentamento, ou seja, mais economia para o seu bolso. Então, quanto maior os blocos que você utilizar para fazer o fechamento das suas paredes, menos argamassa você vai gastar. E aí, você está com toda a estrutura, toda a alvenaria, está tudo pronto para receber a sua coberta. O que é que você vai ter que fazer? Em algum momento, seja antes ou depois da coberta, você vai ter que realizar as instalações embutidas. Vai ter que passar tubo de elétrica, conduíte de elétrica, tubo de água, tubo de esgoto, tudo que vai ficar embutido na parede, você vai ter que rasgar, embutir e depois fechar de novo. A parede que você teve tanto trabalho para fazer, você vai ter que quebrar para embutir as instalações. Só que não, né? Aqui com os nossos blocos, enquanto você está subindo a parede, as instalações já ficam embutidas. Então, os blocos, como eles são furados, quando a gente está assentando os blocos, a gente já vai deixando dentro dele todas as instalações estrategicamente posicionadas de acordo com o projeto. E aí o que acontece? Quando a gente chega aqui em cima nas vigas, já está tudo dentro, já está tudo embutido. Não precisa quebrar nada, não precisa ter retrabalho, não precisa amassar nada. Você fez todas as instalações sem custo nenhum. Ganhou de graça, praticamente. Então, uma quarta grande economia aqui é nas instalações embutidas. Instalações embutidas, que é muito mais rápido. Na verdade, você nem sente que está fazendo as instalações porque você está fazendo a parede e está colocando as instalações durante esse trabalho. Então, praticamente a mão de obra, o tempo de você executar instalações, não considerando seu orçamento, porque é muito rápido fazer isso. Show de bola? Outra grande economia é no revestimento, porque quando você trabalha com blocos grandes como esse, você consegue paredes muito mais planas e niveladas. Então, quando você vai fazer a capinha de revestimento, seja o reboco, a textura, o que você for aplicar sobre as paredes, essa espessura geralmente vai ser menor em comparação com blocos menores. Quando você coloca blocos menores, é muito mais fácil o pessoal na execução errar no prumo ou errar no alinhamento da parede. E aí você vai começar com um reboco de 1 cm, 2 cm, vai terminar lá embaixo com um reboco de 5, 6 cm. Isso é muito comum de acontecer. Com esses blocos grandes, não. É muito raro disso acontecer. Só se o erro for muito grave ou se os blocos vierem com muita diferença de volume, de medidas. Mas é muito difícil de acontecer se você tem blocos bons e se você tem um processo bem feito, prumo e alinhamento. Então, mais uma grande economia aqui, ó, nos revestimentos. Até agora, eu já mostrei para você 5 economias que vão fazer o preço da sua obra cair drasticamente. Você economizando em todos esses pontos aqui, ó, você vai ter uma obra muito mais barata, muito mais rápida, muito mais eficiente. E além de economia, eu sei que todo mundo gosta de economia, todo mundo quer economizar cada vez mais. Tem 2 grandes benefícios que pouquíssimos sistemas hoje no mercado conseguem entregar além do nosso, que é o conforto térmico
e o conforto acústico. Paz, é impressionante como os ambientes construídos com esse tipo de tecnologia favorecem um melhor conforto térmico e acústico. Você vai economizar para o resto da vida com refrigeração e economiza muito, não é pouco não. Eu já vi pessoas economizando em média 50% no consumo gasto com refrigeração para refrigerar ambientes. E se você está num lugar muito frio e você aquece o seu ambiente ao invés de refrigerar, você vai economizar com aquecimento, porque você vai aquecer ele um pouco e aquela temperatura vai ficar contida ali dentro do ambiente por muito mais tempo. As paredes, elas vão conservar por muito mais tempo a temperatura, tanto a de dentro do ambiente, quanto a de fora do ambiente. Então, um lugar que é muito frio fora, dentro, ele vai ser mais ameno. Um lugar que é muito quente fora, dentro, vai ser mais ameno. Então, esse é um benefício que para o resto da vida você vai ter investindo numa tecnologia como essa, muito mais eficiente, muito mais rápida e muito mais econômica também. Beleza? Então, para tudo isso que eu acabei de te mostrar nesse vídeo, eu deixei aqui cards estrategicamente posicionados. Sempre que eu citei algum ponto dessa execução ou algum benefício desse, eu marquei um card aqui. Então agora que a gente está finalizando essa apresentação, já clica aqui, confere os cards, porque tem detalhado, passo a passo, tudo isso que eu acabei de te explicar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um legal, porque a gente precisa disso para continuar crescendo e para continuar levando essa informação para cada vez mais pessoas que não têm acesso a essa informação. E se você ainda não está inscrito no canal, não perde mais tempo, se inscreve agora mesmo, porque a gente está lançando muita coisa nova, a gente está sempre em pesquisa e desenvolvimento e nos próximos vídeos vai vir muita coisa bacana e você só vai ser informado se você estiver inscrito e com o sino ativado. Então não perde tempo, se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sino para você não ficar de fora das próximas novidades que estão por vir. Beleza? Era só isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.